microfone que eu não tenho potência, né? Obrigada pelo esclarecimento de como está a rede básica. Eu vou dar um pouquinho da visão de como que é no HC. Eu sou médica pediatra, neonatologista, atuo no berçário, que não tem neonatal, nas salas de parto também. E eu fui convidada, um grato convite que eu agradeço, a participar do ambulatório de alto risco, que são de gestantes com alguns casos especiais que eu vou poder contar um pouquinho para vocês de como que é. Bom, nosso ambulatório ele recebe gestantes com alguma condição que necessitam de acompanhamento mais de perto, seja pelas questões da gestante, que o doutor Luísio comentou, ou seja porque o bebezinho tem alguma condição que vai requerer ou uma intervenção ou acompanhamento mais de perto. A nossa equipe é composta por uma obstetra, que é a doutora Angélica, que vai participar amanhã da mesa redonda, e a doutora Juliana Paula também, e a partir delas é feita, né? Geralmente são pacientes encaminhadas já com uma suspeita, mas quando chega essa gestante, ela é examinada, feito ultrassom e é confirmado o diagnóstico pela obstetrícia, né? E a partir desse diagnóstico são aventados tratamentos pré-natais para esse bebê que tem alguma condição especial. A pediatra sou eu, né? E aí a gente vai acompanhando e discutindo em conjunto como que vai ser esse segmento ainda na gestação e como que a gente vai planejar a vinda desse bebê, quais são os tratamentos pós-natais que podem ser feitos, né? Temos também, recentemente, né, uma aquisição que é o cuidado paliativo, que tem prestado assistência a alguns casos especiais, porque o tratamento nem sempre é só de cura, né? E mesmo quando é cura e tem uma condição grave, que esse bebê vai ter uma morbidade maior na primeira infância, esse cuidado ele é necessário. Ele tem uma visão holística de outras formas de tratamento para a família e para o bebê. E temos também a psicóloga, a Érica, fica o convite para você também acompanhar nosso ambulatório, porque a gente sabe que não é fácil, né, essa quebra da expectativa, né? Quando você tem uma gestação e você descobre que está grávida e que o que você mais quer é que seu bebê seja saudável, né? E de repente vem um diagnóstico que te tira o chão e a gente precisa dessa assistência. Então, a doutora Luísa acabou falando da causa de morte mais frequente, né? Tanto em Berlândia quanto nacional é a prematuridade, que são os bebezinhos que nasceram antes de 37 semanas, antes dos 9 meses, né? Mas a segunda causa mais comum de mortalidade perinatal são as malformações congênitas, né? E elas também respondem por a segunda causa de maior mortalidade até os 5 anos de idade. Pode passar. Então, não são todos os casos que estão aqui que eu vou colocar, existem várias outras condições que a gente acompanha e que também precisam de olhar diferente, mas alguns bebezinhos têm algumas condições mais de risco e que são mais frequentes no nosso ambulatório. A primeira é a gemelaridade, né, que já é uma gestação de alto risco, tanto para a mãe quanto para o bebê, e esses bebezinhos têm um risco maior de nascerem prematuros e terem as consequências da prematuridade, risco de transfusão entre os fetos, com um bebê que recebe mais sangue e outro que recebe menos. E geralmente aí com a partir de 3 fetos, né, essa gestação aumenta em muito o risco de ter uma morte de um dos bebezinhos ainda dentro da barriga. Temos as trissomias, acho que a que a gente mais conhece é a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, mas eu nem coloquei ela aqui porque ela acaba não impactando tanto em mortalidade, né, na primeira infância. Ela é uma condição que requer o acompanhamento, a gente também segue, mas mortalidade a gente acaba não tendo um impacto tão grande assim.
A gente tem a trissomia do 13 e do 18, que é a síndrome de Fatal e a síndrome de Edwards. Tem, em média, uma sobrevida muito curta para esses bebês, né? Uma sobrevida de menos, assim, até 90% dos bebezinhos com síndrome de Edwards vão a óbito antes do primeiro ano de vida. Então, são condições graves. E essa mortalidade está maior ainda no período neonatal precoce, né? Seja ali na sala de parto, seja ali na primeira semana de vida, quando esses bebezinhos têm uma cardiopatia associada. Anencefalia, que é o caso que a gente tem de possibilidade de aborto legal, mas existem também a possibilidade, né? E essas mães que optam por seguir com a gravidez mães e pais, né, devem ser acompanhadas. Mas quando esses bebezinhos nascem, eles também têm uma mortalidade muito grande, né? Não é um caso incompatível com a vida, não existe essa terminologia, né? Essa terminologia acho que a gente tem que abolir, né? Senão, o bebezinho iria a óbito ali dentro da barriga mesmo, ele não chegaria a nascer com vida. Mas são condições críticas, em que a sobrevida a curto prazo ela é muito pequena, ela requer um olhar especial, né? A síndrome de Potter, que é quando o rim não forma, e aí eu não sei se vocês sabem, né? Tem pessoal da psicologia, da enfermagem, mas o rim é o que produz o líquido dentro da barriga, né? E aí quando você não tem rim, você acaba não tendo líquido e você não acaba insuflando os pulmões. Dentro da barriguinha da mãe, né? O bebê ele tem um crescimento do pulmão por conta desse líquido que vai acumulando, né? Então, não tem rim, não tem líquido, meu pulmão não desenvolve, e isso acaba impactando na sobrevida a curto prazo, né? Hérnia diafragmática, que é quando o diafragma não forma por completo, e aí a parte do abdômen, o intestino, acaba subindo para a caixa torácica e levando a hipoplasia pulmonar também. Malformação no sistema nervoso central, então tem a hidrocefalia, que é um acúmulo de líquido que aumenta a mortalidade, mas mais que isso, aumenta a morbidade da criança, né? Uma criança que vai ter um atraso no desenvolvimento mais importante. E a mielomeningocele, que hoje em dia a gente já tem uma correção, um tratamento intraútero para algumas condições e que tem melhorado muito o prognóstico desses bebês. Malformações da parede abdominal, então quando parte do intestino sai para fora, né, a pele ou a parte da musculatura não se forma totalmente, esse intestino ele é exteriorizado. Cardiopatias, né? Desde cardiopatias simples, que vão requerer o segmento com um cardiologista pediátrico, até cardiopatias complexas, quando parte do coração não desenvolve, que é a síndrome do coração, síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Então, essas crianças têm um ventrículo esquerdo e uma aorta muito subdesenvolvidos, e eles precisam de correção cirúrgica logo na primeira semana de vida, e mesmo com a correção, as taxas de sobrevida desses bebês não são boas, né? Eles precisam de muitas cirurgias, internações prolongadas, isso acaba aumentando a mortalidade. Infecções congênitas, que são preveníveis, né? E aí entra o cuidado da atenção básica em orientar as medidas de prevenção e tratar o mais precoce possível, né? Então, toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus, zika, chikungunya, que podem causar malformações graves no bebê, principalmente quando essas doenças elas acometem a mãe no primeiro trimestre. E tem várias outras condições que a gente acompanha também. Então é isso, né? Parte do meu trabalho tem sido lidar em como acolher a quebra de expectativa das mães quanto ao fato dos bebês não terem a saúde que elas esperavam, né? É uma condição inesperada, né? Então eu preciso saber como comunicar isso com clareza para que elas entendam, mas também sem tirar a esperança, né? Que é um filho que está ali, é uma gravidez às vezes que está no comecinho, né? Então, é uma gravidez que tem que ser levada adiante com todo amor, com todo carinho, que uma gravidez sem essa condição necessitaria também, né? Mas eu preciso que esses pais se preparem, né, para o momento do nascimento,
né, de quais são as probabilidades desse bebezinho, se ele vai ter uma chance de ficar pouco tempo com eles, se ele vai ter uma chance de, aqui não entra só a mortalidade, né, mas se ele vai ter uma chance de sobreviver nos primeiros dias de vida, né, mas ir para casa com alguma sequela. Então tudo isso tem que ter uma preparação. Pode passar. E aqui entra o protocolo de comunicação de más notícias, que a gente tem utilizado, que é o protocolo SPICE. Que primeiro é planejar a entrevista, né? Saber do caso, saber do diagnóstico, das probabilidades, se preparar emocionalmente, porque é um desgaste. Às vezes tem dias no ambulatório que eu tenho que dar 2, 3 más notícias e eu saio esgotada, né? Que é uma coisa difícil para mim também, imagina para os pais, né? Perceber o que esses pais sabem, né? Qual que é o dimensionamento deles acerca do diagnóstico que eles receberam, o que eles têm de informação pregressa, né? Se eles têm alguma informação errada que eu preciso corrigir, alguma informação que eu preciso acrescentar. Convidar esses pais a se interarem sobre o assunto, porque às vezes no primeiro momento ele só quer sentir ali, né? Ele não vai te dar abertura. Olha, deixa eu sentir a minha quebra de expectativa. Nesse momento eu não quero saber desses detalhes, eu não quero saber qual que é o prognóstico, o que pode acontecer na sala de parto, o que pode acontecer na primeira semana, não quero. E tem pais que às vezes vão querer saber mais, eu vou perguntar sobre o que tem a dúvida, o que ficou, né, de dúvidas. Vou trazer o conhecimento, que é a parte técnica, que é a parte mais fácil, né? Seria só informar assim, o que a gente tem de dados na literatura, mas também é mais difícil, porque cada bebê é único, né? Não é um número, né? Então, assim, eu tenho que trazer as probabilidades, mas sem esquecer que eu estou falando com uma pessoa, um indivíduo que é único, né? Que às vezes ele não vai se encaixar nas minhas probabilidades, no que a literatura me apresentou. Ser empático, né? Saber acolher a dor do outro, né? E mostrar as estratégias e o resumo de todo o quadro, né? O que eu vou propor para esse bebê, para esse pai, para essa mãe durante o pré-natal, durante a sala de parto. Então, no planejamento é isso, né? Vou primeiro buscar conhecimento técnico, vou me preparar para ter essa comunicação, a privacidade que é sempre importante, né? Envolver as pessoas. Então, acho que a gente tem ganhado isso na UFO, que é algo difícil, né? Mas a gente tem ganhado direito ao acompanhante nas consultas de pré-natal, né? E ao acompanhante durante todo o parto. Então, isso já é um direito que a gente tem efetivado no Hospital das Clínicas, né? Então, a gente sempre chama o acompanhante dessa gestante, seja o pai, seja a mãe dela, para participar da conversa, porque é muito difícil depois essa mãe ter que escutar isso tudo sozinha, ter que repassar isso em casa, né? Então, a gente sempre procura chamar os acompanhantes. Pode passar. A percepção é isso, de tentar ver o que os pais já sabem sobre o assunto, tentar corrigir os mal-entendidos, preparar o terreno, né? Que às vezes tem pai que está realmente em negação, que não aceitou o diagnóstico ainda, que precisa de um tempo para processar isso, que teve essa quebra de expectativa. Tem pais que às vezes aceitam o diagnóstico, mas tem um pensamento mágico de algum milagre que é muito pouco provável, né? Então a gente sempre tenta manter a esperança dos pais, mas assim, milagres muito improváveis a gente tem que tentar trazer eles um pouquinho pro pé no chão. Convidar eles a saberem, né? Qual a informação que eles desejam saber sobre a condição do bebê, se eles querem saber de todos os detalhes, dos detalhes técnicos. Tem pais que perguntam, mas como que foi, né? Tem bebês com o mesmo tipo de diagnóstico que o meu aqui, como que aconteceu? Eles faleceram em quanto tempo? Algum
caso igual ou semelhante ao meu, conseguiu levar o bebê para casa? Então, tem pais que trazem essas dúvidas e nosso dever é sempre trazer com transparência as informações, não omitir. Conhecimento, sempre tentar conversar de forma clara. É difícil porque a gente aprende com termos técnicos, né? Então, a gente aprende que é um feto, né? Mas para a mãe e para o pai é um bebê, né? A gente aprende nomes, síndromes, probabilidades, e a gente precisa transmitir esse conhecimento aos pais de forma clara e de forma não tão dura, né? Então, assim, falar que seu bebê tem uma condição incompatível com a vida, né? Isso a gente tem que evitar ao máximo. O ser empático, que é acolher a reação que os pais vão ter diante dessa má notícia, que pode ser choro, pode ser raiva, pode ser negação, pode ser só silêncio, pode ser histeria, e aí a gente tem que saber acolher essa resposta desses pais. Então, a maioria das gestantes e dos pais que acompanham, né, eles entram em estado de choque e dor, e a gente precisa acolher, seja fazendo só o silêncio, deixando que eles processem toda a informação que a gente deu, seja com toque, seja com respostas afetivas. E aqui eu venho trazer uma falha na nossa formação. Eu me formei em 2013, doutora Luísa um pouquinho antes, né? Só um pouquinho, né? Mas acho que assim, eu não tive nenhuma aula de comunicação de más notícias, né? E essa é uma falha, acho que a doutora Luísa também não, né? É uma falha que acho que algumas faculdades já têm tentado consertar. Eu tenho procurado diária no ambulatório, por isso que eu sou muito grata a esse ambulatório, porque ele me possibilitou aprender muito sobre comunicação. E eu acho que tanto para outras áreas também, psicologia, enfermagem, não só a área médica, todos os cursos que lidam com as pessoas, né, na parte de saúde, que tem a possibilidade, não de dar a notícia, né, mas às vezes de estar ali do lado de quem está dando, precisa ter o treinamento de como acolher, né, de como fazer uma comunicação que não vai infringir mais dor para alguém que já está numa situação muito dolorosa. E aí nas estratégias a gente vai, junto com os valores dos pais, junto com as expectativas dele, tentando alinhar o melhor tratamento para o bebê e esclarecer como que vai ser, né? Na sala de parto, na UTI. E aí a gente tem um outro ramo do tratamento, que é quando a parte técnica ainda não conseguiu, né, trazer a cura para algumas condições. A gente pode propor um tratamento, né? Não é que o bebê tem uma condição que não tem cura, que ele não tem tratamento. Pode passar. Aqui eu trouxe só algumas coisas que, assim, sempre para evitar estratégias para melhorar, que é do meu dia a dia como pediatra, mas acho que serve para qualquer pessoa também, que pode extrapolar tanto na área, né, da parte da saúde, quanto acolhendo uma mãe que perdeu, que seja da família, né? Então, sempre ter uma preparação para a conversa, nunca ir para a conversa sem saber do assunto, né? Sem saber sobre o diagnóstico desse bebê. Reconhecer que a conversa vai ser parte da história da família para sempre, né? Então, como que eu vou comunicar essa notícia? Isso vai ficar gravado. Se eu comunicar de uma forma errada, isso vai ficar gravado para sempre na memória desses pais, né? De uma forma que eu vou trazer sofrimento durante o resto da gestação e durante o período pós-natal também. Nunca iniciar a conversa com uma expressão negativa, né? Afinal de contas, é uma vida da família, né? Se ela vai durar minutos, dias, meses, isso independe, né? A gente tem que celebrar a vida que está vindo. Não é uma questão negativa. Não dizer tenho más notícias, mesmo que você considere que seja uma má notícia,
né? A gente não traz isso para a família porque a gente já está trazendo a nossa percepção. Então, eu acho que é uma má notícia, mas será que para os pais isso vai ser tão mal assim, né? Então, a gente tem que falar, olha, tem notícias que podem ser inesperadas para vocês, né? Porque o casal não espera uma doença também, né? Uma condição mais grave. Enfatizar que a criança não poderá vir a fazer. Ao invés disso, a gente tem que trabalhar a esperança, né? Que é um filho muito amado, que ele vai ser sempre fonte de amor e alegria. Evitar as expectativas a longo prazo em condições que têm limitações de sobrevida mais curta, né? E orientar para resoluções a curto prazo, né? O que a gente vai fazer quando esse bebê nascer? Né? Como que a gente vai cuidar dele no berçário, como que a gente vai cuidar dele na UTI, ele tem uma possibilidade mais palpável de ir para casa, como que a gente vai possibilitar isso para essa família, né? Ignorar o impacto da conversa na família, nunca, né? Então a gente sempre tem que sentir o pulso que a conversa está tomando, né? O que esses pais entenderam, né? E o quanto eles estão receptivos a gente ter uma conversa adiante, às vezes não é o momento. Pode passar? E aí, quando a cura não é possível, a gente cessa o tratamento? Pode passar. Aí a gente vai para a parte dos cuidados paliativos, que é algo novo no hospital. A gente já tem uma equipe de cuidados paliativos que presta assistência e a gente tem tentado desenvolver, não só através dessa equipe, mas desenvolver em todas as pessoas que fazem assistência o olhar para esse tipo de cuidado, né? Só lembrando que ele não é apenas cuidado de fim de vida, tá? Não é porque alguém está terminal que ele precisa de cuidados paliativos, né? Toda paciente, né, e aqui abro o leque não só para os cuidados neonatais e perinatais, né, mas todo paciente que tem uma condição grave de saúde que vai impactar na morbidade ou na mortalidade, ele tem o direito de ter esse cuidado, né? Ele pode caminhar junto com o tratamento curativo, né? E o que é o cuidado paliativo? Ele é um cuidado mais holístico, né, além do olhar técnico, mas disso de acolher, amparar, preparar os pais, né? Aliviar o sofrimento que pode vir a acontecer para esses bebezinhos. E é uma abordagem centrada no bebê, né? Ou enquanto grávida, né? No feto, no recém-nascido e na sua família. E eles têm que estar disponíveis durante todo o processo, né? Durante a gestação, durante o pré-natal, durante o nascimento, durante o pós-natal e se por acaso esse paciente vir a óbito durante o luto também, né? Ele é um cuidado que abrange todo esse período, né? Pode passar. Então, sempre buscando garantir a melhor qualidade de vida possível para os bebês e para as famílias, tendo em vista medidas fundamentais como a alívio da dor e outros sintomas, o apoio emocional, psicológico e espiritual. E eles têm que estar sempre presentes. Pode passar? Então, desde o diagnóstico, na comunicação das más notícias, em como que eu vou comunicar isso para os pais, na prestação dos cuidados durante a gravidez, durante o nascimento desse bebê e os cuidados em berçário e UTI, né? E caso esse bebê, né, ele evolua para óbito, seriam os cuidados, né, os rituais e a espiritualidade para a gente tentar fazer com que esses pais elaborem um pouquinho melhor o luto, ajudar eles nesse período. Recentemente a gente teve uma experiência muito gratificante, foi através da Casa Manacá, que eu vi que a Camila Tajoaba ela ficou como integrante, que é uma fotógrafa famosa aqui em Berlândia. Eu convidei ela a participar de um parto de uma bebezinha, a Andressa, que tem síndrome de Edwards. E ela tinha diagnóstico antenatal de uma cardiopatia complexa também. Então, isso torna o prognóstico um pouco desfavorável na questão de que ela tinha uma chance de sobreviver a curto prazo pequena, né? Quanto tempo? Impossível dizer, né?
impossível, né? Pode ser dias, pode ser meses, pode ser anos. Isso não está nas minhas mãos, né? Mas qual que é o nosso papel? Nosso papel é que, se for muito breve, que esses pais estejam preparados para poder desfrutar do melhor momento, né, possível dentro das limitações com a sua bebê, né? Então, antigamente, qual seria a nossa conduta frente ao nascimento de bebê com síndrome de Edwards? Imediatamente tirar ele, né? Geralmente é cesárea, então a gente campeia imediato, leva para o berço, intuba, leva direto para a UTI, faz todos os procedimentos. Às vezes eles acabavam, mesmo assim, evoluindo para o óbito, e essa mãe e esse pai não pegaram esse bebê, né? Não viram esse bebê, não tiveram esse contato. Às vezes esse bebê morreu na UTI, sem os pais, né? Então, infelizmente, a síndrome de Edwards não tem cura, né? Existem casos que sobrevivem até 32 anos, sim, existem, né? Mas são as exceções, e eles são também parte de uma escolha entre os cuidados que vão ser intensivos, né, com esse bebê, de mais invasivos, né, de intubar, de massagear o coração, e os cuidados que são os cuidados mais paliativos, propriamente ditos, né? Olha, caso esse bebezinho precise de ajuda para respirar, né? A gente tenta abordar os pais. Quais são os valores que esses pais têm? Será que eles precisam que esse bebezinho seja intubado para eles terem um momento a mais com esse bebê para processar isso? Ou às vezes esses pais eles já trazem também mais elaborado a questão de evitar sofrimento, né? Porque às vezes é isso, separar o bebê, mesmo tendo a chance dele morrer longe dos pais. No caso da Andressa, o pai e a mãe são pessoas muito boas, né? E que a gente teve uma conexão, que é importante também, e a gente acabou tendo uma tomada de decisão compartilhada, uma tomada médica, porque isso não cabe aos pais decidir se vai entubar, se vai massagear, mas é uma tomada de decisão baseada naquilo que os pais trazem para a gente nas conversas. E a gente acabou optando por, caso a Andressa, né, nascesse mal, ficasse em contato com a mãe, fizesse todos os cuidados ali, que não fosse separada para fazer uma intubação, que não fosse separada para fazer uma massagem. E a Andressa nasceu muito bem, tá? Ela nasceu e ela não precisou de ajuda nenhuma, e ela ficou 1 hora em contato com a mãe. O pai campeou o cordão, o pai batizou na sala de parto. Esse é um caso que ainda está com a gente, não sei por quanto tempo, espero que consiga ir para casa. E se não conseguir, né, que ela possa ter tido a melhor condição de vida aqui nesse plano, né? E é isso. E aí eu vou só encerrar com um videozinho breve, de 5 minutos, que faz parte de um olhar diferente, né, de acolhimento por parte dos profissionais da saúde. Vou encerrar então já, que aí depois ele roda o videozinho. Eu vou deixar meu e-mail no último slide, e qualquer dúvida ou sugestão, eu estou sempre aberta, porque esse é um tema que tem muito a melhorar. Pode ir.
começava, qual que era a sequência dos palestrantes e falei que não poderia ter uma sequência tão melhor que essa, né? Finalizar com a fala da doutora Mariana e com esse vídeo maravilhoso. Muito obrigada a todos, né? Os integrantes da mesa, Amanda, a doutora Luísa, Mariana. E eu fico muito feliz também, assim, pensando aqui e sentir uma cosquinha no meu coração de saber que no Hospital de Clínicas a gente conta com uma assistência dessa, humanizada, uma assistência tão sensível, né, para essas famílias. Então, parabéns aí pela assistência também que vocês prestam. Muito feliz. Nem sempre, né? Mas a gente tenta. É um projeto novo e a gente está caminhando. A gente está caminhando a passos devagar, mas eu acho que é algo que vem para ficar